Esse vídeo é para te falar dos 4 principais passos da consulta de auriculomedicina. Você que trabalha na área de saúde ou quer trabalhar, saiba bem que esses passos têm que ser respeitados. É uma técnica da medicina tradicional chinesa e tem que manter a integridade desta medicina. Então são 4 passos que seguem o padrão das universidades importantes da China. Portanto, tem que ser respeitados para que a técnica não enfraqueça e saia dos critérios básicos. Se você trata ou é tratado por essa técnica, siga bem esses passos e observe se eles estão sendo seguidos. Primeiro passo, histórico do paciente. E aí tem uma avaliação precisa, detalhada, que tem que ter a metodologia da medicina chinesa, que é a avaliação da queixa principal, os 8 principais passos da anamnese, que são avaliação do frio e calor. O paciente tem que ser avaliado se sente frio e calor, porque existe um padrão dessas sensações no corpo para manter a saúde. Suor, se ele sua na hora exata ou não sua nunca, sua com exercício, ou sua em repouso, sua à noite. Toda essa avaliação do suor tem uma série de indicações aí para saber se ele está caminhando para doenças importantes. Sede, tem ou não sede, fome nos horários adequados, apetite é uma sensação fundamental que mostra que o paciente tem uma boa fisiologia. Depois da fome, aparelho digestivo se está adequado e micção. São indicativos fundamentais para eu entender, seja uma apatia, uma dor de cabeça ou um pânico. Tenho que saber como está aparelho digestivo e a micção do paciente. Depois, 7º e 8º, sono, se tem sonolência durante o dia ou insônia à noite. E por último, humor. A medicina chinesa mostra um padrão básico de tristeza, alegria, raiva, medo e pensamento. Nosso corpo saudável tem um padrão natural desses sentimentos, que são fundamentais, mas muitas vezes eles diminuem, a alegria diminui, a raiva aumenta, a mente fica confusa. Então a gente avalia se eles estão adequados. Esse é o primeiro passo, seguir 8 critérios da medicina chinesa, que é o histórico. Segundo passo da consulta de auriculomedicina, a avaliação do pulso e da língua. São fundamentais, eu não posso tratar com medicina chinesa sem avaliar pulso e língua. Por quê, Raquel? Porque o pulso eu tenho que avaliar. O básico de pulso não é difícil e tem que ser respeitado. Velocidade, profundidade e intensidade da onda. Então eu tenho 2 pacientes com dor de cabeça. Um tem um pulso a 100 e o outro tem um pulso 56. Um tem uma doença por pouca circulação, uma dor por circulação baixa. O outro porque está acelerada. São tratamentos diferentes, então eu tenho que avaliar o pulso. Segundo item é pulso e língua. A língua tem que ser observada toda semana. Por quê? Eu tenho língua pálida, vermelha, violácea, língua mais inchada, curtinha, fina. Cada língua mostra como está. É um mapa dos órgãos internos. A língua é fundamental. O paciente mostra e você já vê como está o estado do coração, fígado, baço, rim. E pela coloração, a intensidade de sangue que tem nos órgãos. A quantidade da força, da energia interna para eu entender, localizar a doença. Terceiro passo da consulta, observação da orelha. A orelha mostra a doença, mostra a história do paciente. Se eu tenho uma dor de cabeça crônica, tem uma parte da orelha que incha. Se eu tenho uma alteração óssea importante na coluna, eu tenho colar de pérolas, é uma região que toda a cartilagem fica irregular, alterada. Se eu sou uma pessoa muito difícil, rígida, um temperamento muito austero, a orelha é mais dura. Então a orelha mostra a doença. Eu vou confirmar meu histórico, a avaliação do pulso em toda a observação da orelha. Quarto passo, avaliação da síndrome, que é um passo brilhante,
que a medicina chinesa deixou de tesouro aí pra gente. Eu tenho que analisar as síndromes para entender as doenças. O que é síndrome? Síndrome é a causa das doenças. São sinais e sintomas que mostram o que está ocorrendo no corpo do paciente. Por exemplo, o paciente tem insônia. Com a síndrome eu vou entender como está coração, fígado, baço, rim, pulmão. Eu vou ver sinais e sintomas dos canais. A síndrome avalia os meridianos, a intensidade de sangue e quantidade que existe em cada um. Então, o paciente com insônia, ele tem a circulação muito baixa na cabeça ou está muito acelerado. Eu vou ver os sinais e sintomas para eu ver a causa da insônia. Então, síndrome é a avaliação de sinal e sintoma que mostra a causa. Por exemplo, paciente é muito ansioso, tem uma pressão no peito, tem pouca fome, pouca sede, tem uma perna fraca. São sinais e sintomas de uma insônia por desarmonia do coração e baço. Isso não existe na medicina ocidental, porque são canais energéticos. Mas se eu não seguir o padrão da medicina chinesa, que é conhecer a função dos 5 órgãos, eu não posso tratar nenhum paciente. Então, respeite a síndrome, respeite os 4 passos da consulta e não fragilize, não deixe a medicina chinesa crescer de uma forma inconsistente, porque é uma medicina brilhante que tem tratado e curado diversas enfermidades. 4 passos que têm que necessariamente, obrigatoriamente serem seguidos. Bom trabalho e boa dedicação.